estaria em concurso mais rápido. E, curiosamente, eu tenho alunos sempre me respondendo muitas coisas interessantíssimas. E eu vou passar uma dessas respostas e talvez elas coincidam um pouco com a sua vida. Olha as respostas que eu tenho ouvido. Sono, concentração, procrastinação, falta de tempo, preguiça, não gostar da matéria, gostar de ver TV, novela, jogar bola, falar muito ao telefone, medo de não passar, ansiedade, nervosismo, preocupação com a dificuldade da prova, insegurança, apatia, fastio, a pessoa que consegue estudar durante algum tempo e depois se estoura, não estuda mais nada, passa um tempão sem estudar, as dúvidas, vontade de desistir, achar que as coisas estão indo bem demais, desculpas e culpados, a gente tem vários fatores que atrapalham. E vamos falar rapidamente sobre cada um deles, talvez isso possa ser útil. Sono, só tem uma solução, dormir. Dorme, ué. Ah, mas eu durmo muito. Está escrito lá, personalização. Se o seu organismo precisa de 7, ou de 8, ou de 9, ou de 10 horas para você estar bem o resto do dia, você vai ter que dar isso para o teu organismo. Agora, claro que se você faz um exercício físico, teu rendimento, a necessidade de sono diminui. Então, é até possível você melhorar, mas está com sono? Dorme. Se organiza para saber quanto que você tem que dormir. Falta de concentração. Falta de concentração é a falta de um uso de uma capacidade cerebral, que é de seleção, e nós vamos falar isso daqui a pouco. Há pessoas que passam muito tempo se organizando. Então, está sempre se organizando, está sempre preparando, está sempre querendo que alguma coisa aconteça, e nisso de ficar se organizando, acaba não fazendo nada. Ou então vai começar a estudar às 11, aí aconteceu alguma coisa, deu 11h10, não, então vou começar às 11h30, não, vou começar meio-dia. Vou começar na segunda-feira. Dieta e estudo de segunda-feira nunca funciona. Você tem que começar a estudar do jeito que dá. Falta de tempo. Falta de tempo é o próximo assunto, um dos próximos assuntos que nós vamos falar, mas basicamente falta de tempo ou é falta de interesse, ou é falta de organização, ou é excesso de tarefas. Excesso de tarefas é um problema de circunstância. Agora, falta de interesse real, de vontade real, de compromisso, aí já usando aquele conceito que eu acabei de passar para vocês, ou você muda de objetivo, ou então arruma tempo. Meu pai dizia muito isso, tempo não se tem, tempo se faz. Brinca-se o seguinte, se você ganhar uma passagem para passar 15 dias acompanhado com quem você quiser, despesas pagas ou em Paris ou na Disney, você vai arrumar tempo. Então, se você quiser estudar, você também vai arrumar tempo. Preguiça é outra coisa que atrapalha muito. Preguiça é chicotada no lombo, né? Se você está com preguiça de estudar, tudo bem, para de estudar, é só não se arrepender depois. Eu gosto muito de um texto bíblico que diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, a qual, a formiga, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso, assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Isso aí está em Provérbios, no capítulo 6, versos 6 a 11. Então, gente, realmente seria muito bom a gente não ter que ter tanto trabalho, estudar tanto, lutar tanto, às vezes ralar tanto, mas não tem jeito. Trabalho é um dos valores básicos da vida, o amor e o trabalho. A questão de não gostar da matéria, ou de achar matéria chata, TV, novela, futebol, telefone, tudo isso tem uma relação parecida de como se caça macaco na África. Para se caçar macaco, eles fazem o seguinte: eles pegam uma árvore, amarram uma corda, nessa corda eles colocam um coco, o coco tem um furo desse lado onde está amarrada a corda. De outro lado, um furo maior, eles botam uma fruta aqui dentro. Vem o macaco, mete a mão dentro do coco, dentro da cumbu, que é o nome que se dá para isso,
ele coloca e pega o fruto. Só que na hora que ele pega o fruto, a circunferência que passa a ter a mão com o fruto em seu interior, não é o suficiente para ele tirar a mão de dentro do coco, a pata. Ele fica ali segurando aquilo até chegar os caçadores, pegarem ele, matarem, fazerem o que quiserem, só porque ele não foi capaz de soltar. Se ele soltasse aquilo que ele estava segurando, estava resolvido o problema e liberdade. Então, às vezes a preguiça, às vezes você gostar muito de fazer alguma coisa, vai servir como essa coisa que você está segurando. Às vezes o macaco perde a vida porque ele ficou segurando uma frutinha. Às vezes a gente perde muita coisa, muita satisfação, muita segurança, muito bem aos outros, muito bem a nós mesmos, porque a gente fica segurando, às vezes, um telefone, às vezes a vontade de fazer alguma coisa, às vezes uma carta. Então isso atrapalha muito quem quer estudar. Então você tem que ser capaz de ver o que você tem que soltar e deixar passar para melhorar o teu desempenho. Outro problema comuníssimo que atrapalha muito é o medo de não passar. A pessoa tem medo, às vezes tem pavor, às vezes tem ansiedade, às vezes tem receio. E eu só faço uma pergunta: te ajuda ou não te ajuda? Essa preocupação, essa atenção, ela aumenta o teu desempenho ou diminui o teu desempenho? Ninguém até hoje me disse que pressão melhora o desempenho. Deming, um dos gênios da administração, disse o seguinte: olha, você pode chicotear o cavalo que ele vai correr mais durante algum tempo. Então, pressão normalmente não é um bom começo. Você está com medo de não passar? Tá. Isso vai te ajudar? Não. Então solta. Não pensa nisso. Quando você está numa festa, isso é a capacidade cerebral de selecionar coisas. Você está numa festa, recebe uma ligação. Você é capaz de falar ao telefone com a pessoa que te ligou e esquecer tudo que está em volta. Quando a gente lida com a tensão, com medo, a pressa de passar, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ser capaz de não olhar para aquilo ali. Outra coisa que atrapalha tremendamente é a comparação com o terceiro. Você não tem que ficar olhando se o teu colega aprende rápido ou se ele não aprende rápido. Porque você não vai fazer prova, não é contra o seu colega. Tem vaga em concurso para todo mundo. A dificuldade é você se vencer. Se você ficar comparando o teu colega, você não sabe a vida que ele teve, o livro que ele leu, a família que ele tem, as dificuldades que ele tem, a facilidade que ele tem. Não tem o menor sentido você se comparar a ele. Você tem que se comparar com o seu próprio desempenho. Você tem que se vencer e se superar. Isso é o que é importante. Então não adianta, porque se você se compara com o terceiro, ou você vai ficar magoado, vai achar que a vida é injusta, ou então você vai achar que está muito bem e vai começar a se deixar tomar, de repente, até por orgulho, por se achar que está ótimo, e vai deixar de fazer a tua parte, que é se superar. Preocupação com o nível de dificuldade de prova também atrapalha o candidato e não tem utilidade nenhuma. Você tem que ir para tirar 10, para fazer o máximo possível com a prova mais difícil que tiver. Se a prova vier fácil, ótimo. Se você não conseguiu tirar 10 e tirou 7, ótimo. Se tirou 5, ótimo. A pessoa que consegue estudar durante algum tempo e depois não aguenta mais, para tudo. Por que isso acontece? Isso acontece porque ela não soube equilibrar o horário dela. Nós vamos falar sobre isso. Se você tem um horário equilibrado, você passa 2, 3, 4 anos estudando e não para e não se estressa. Agora, se você tenta aprender toda a matéria, vai tentar assistir todas as fitas do curso aqui da Telejur em 2 dias, não vai dar. Você tem que se organizar. Vontade de desistir. É ótimo, é muito fácil desistir. Só que é fácil agora, no futuro não funciona. Então, se você começa a olhar, você vai ver que todos esses fatores atrapalham muito o candidato e têm que ser superados. Por exemplo, desculpas e culpados. Tem uma aluna minha que eu reprovei com 4,9. Ela, professor, o senhor vai me reprovar por causa de 1/10? Não, eu vou te reprovar por causa de 51/10. Você podia ter tirado 10, você tirou 51/10 a menos, você precisava tirar 5. Ela está trabalhando sempre com limite de 5. A gente tem que trabalhar com limite alto. Mas, professor, eu
trabalho em tal lugar, meu pai mora em tal lugar, a faculdade é em tal lugar e está difícil. Tudo bem, eu até compreendo isso. Mas isso cai no concurso? Isso cai na hora que você tiver uma pessoa presa para você entrar com habeas corpus, ingressar com a medida cabível? Na hora que você tiver alguém precisando do teu auxílio, você vai dizer isso para ela? Ou você vai chegar para o examinador na hora que ele lhe perguntar o conceito de direito constitucional e vai dizer que não sabe direito constitucional porque você mora longe? Tem uma propaganda da Reebok que diz o seguinte: sem desculpas, sem limites. Tudo que você quiser, você vai sempre achar um culpado e uma desculpa. Se você abandona esse tipo de comportamento, você vai passar a ter mais sucesso. Sem desculpas e sem limite. É a ideia básica. Bem, mas isso são as coisas que atrapalham. Nós temos coisas que ajudam. A primeira coisa que nos ajuda muito é a autoestima. É você gostar de você mesmo. Por incrível que pareça, isso faz uma senhora diferença. Autoestima, já foi dito por um grande escritor, é comparado a um barco. Sua vida é um barco. Vai ter parte ali que, se você colocar sozinha na água, ela vai afundar. Vai ao fundo num instante. Então, um motor, uma hélice, alguma parte solta. Agora, quando você pega a sua vida toda, ela boia, o barco boia. Então, se você está vivo, pode ter parte ali que você não gosta, pode ter parte que afunda, mas o barco está boiando. Enquanto você está vivo, você tem a chance de botar esse barco se movendo na direção certa. O que importa não é onde você está, é para onde você está indo. E se você está vivo, você tem um barco para ir. Então você, se não gosta de alguma coisa em você, ou da sua inteligência, ou da sua memória, ou do seu nariz até, ou da sua condição, da sua origem, isso não é o que importa. Você tem que se aceitar do jeito que é. Tem que ter alegria, tem que curtir, tem que aproveitar. Ontem ou antes de ontem, eu tive uma aluna minha que tirou 47 no MP. E estava bastante desanimada, ela tinha que tirar 50 e tirou 47. E eu falei para ela: olha, eu sei o que você está passando, porque eu já tirei 46,5 para juiz. Eu já fiquei por 3,5 em 100. Eu sei o que você está passando. Mas eu também sei te dizer o seguinte: olha, não é fácil tirar 47 não. Você está bem, você está quase lá, só falta mais um pouquinho. E de repente, ela estava desanimada e falou assim: mas William, eu nunca cheguei tão perto. Vejam só, eu repeti para ela o que ela me disse. Eu falei: olha, você nunca chegou tão perto. Quando ela ouviu a frase que ela tinha dito, aí ela deu um sorriso. Ela falou: eu nunca cheguei tão perto. Então, o que poderia ser uma experiência de fracasso, na verdade não. É uma experiência de sucesso, ela está progredindo. Se ela não parar, ela vai chegar. Melhor que tiver chegado agora. Mas ela tem que se alegrar com essa vitória parcial. Foi uma derrota parcial? Sim, mas derrotas parciais fazem parte de um processo de aprendizado e de evolução. Então tem que ter alegria, tem que ter uma certa leveza. Você não pode ser aquele cara que está estudando para fazer concurso, que está mal-humorado com todo mundo, que não fala com ninguém, que não descansa, que está todo branco porque não pega sol, está tenso, fica todo duro. Esse tipo de situação física e emocional vai diminuir o teu rendimento. Então, até agora eu tenho falado mais para você. A ideia do planejamento é a soma de duas ideias básicas, que é a flexibilidade, que eu já falei, estou repetindo, mais responsabilidade. Você tem um objetivo que você vai alcançar, vai trabalhar para alcançar, vai agir para alcançar, mas tem que ter uma certa flexibilidade. Dificuldades. Quando eu falo em dificuldades, eu estou falando daquele colega que é casado, que tem 2 filhos, que trabalha, que tem pouco tempo para estudar. E realmente, para esse, vai ser mais difícil. Às vezes a pessoa tem facilidade. Foi o meu caso. Meu pai me bancava, então eu só tinha que ficar estudando, pagava os livros, pagava os cursos, o dinheiro não sobrava tanto, mas dava para pagar o que tinha que pagar para comprar os livros. Então, para mim, foi mais fácil. E às vezes você está falando: olha, eu não tive a mesma sorte, para mim é mais difícil. Eu quero te dizer o seguinte:
todo esse tempo eu tenho mais vezes visto a pessoa com dificuldade de conseguir do que eu com facilidade. É igual a história da lebre e da tartaruga. A lebre tinha facilidade e abusou. E deixou a coisa correr solta. A tartaruga, ela tinha todas as dificuldades do mundo. Mas ela foi lá e fez o trabalho dela e foi andando devagarzinho e chegou. Quando a pessoa tem muita facilidade, ela tende a desprezar as oportunidades que ela está tendo. E eu já vi muita gente desprezar e perder oportunidade e passar por dificuldades sérias porque não aproveitou a chance que tinha. Então, se você é aquela pessoa que está tendo chance, aproveita a chance, não fica perdendo tempo não. Agora, se você é aquele cara que não tem tempo, que tem dificuldade, que trabalha, que tem excesso de responsabilidade, saiba o seguinte, eu tenho visto muita gente em situação igual se esforçar e chegar lá. Porque a hora que ele tem para ler o livro, ele lê o livro com todo afinco. A hora que ele está dentro de um curso, às vezes até com sono, mas ele está lá prestando atenção no professor, querendo sugar aquilo que ele sabe que é importante. Não importa, portanto, a situação em que você está. Importa aquela para onde você está indo. É mais dificuldade? Ótimo. Fazer o quê? Trabalhar. E aí a gente entra. Bem, se eu tenho mais dificuldade para estudar, eu vou ter um prazo maior para passar. Eu vou levar mais tempo para passar. O problema do prazo para passar. Em que prazo eu quero passar? Eu vou lhe dizer a regra de ouro desse assunto. Concurso não se faz para passar, mas concurso se faz até passar. Dificilmente a pessoa passa no primeiro, no segundo. Se passar, ótimo. Mas eu conheço um amigo meu que levou 6 anos, 7 anos para passar, mas passou. E da hora que você passa, está resolvida a vida, vai lá, vai cumprir a sua função social. Então, não existe um prazo básico para se passar. Você tem simplesmente que se esforçar e ter paciência. E nesse ponto é extremamente importante a noção, que eu vou colocar aqui no quadro, de agregação cíclica, que é o fenômeno que às vezes o aluno não tem consciência e que vai fazer diferença. Essa aqui é a linha do conhecimento, essa aqui é a linha do tempo. Cada marquinha aqui você pode considerar como um período de estudo. Uma semana, um mês. E aqui, quanto mais alto, mais a pessoa está sabendo. O nível de conhecimento para passar num concurso, vamos considerar, hipoteticamente, que seja nessa faixa aqui. Então, se ele já chegou a esse grau de conhecimento, ele passa. Ele já sabe o básico para passar. Todo mundo pensa, todo mundo não, estou exagerando, mas um bom número de pessoas pensa que quanto mais tempo se estuda, mais se aprende. Então, seria progressão aritmética. Não é assim que as coisas acontecem. A verdade é que quando você começa a estudar, acontece isso. Às vezes, pode acontecer isso. O que você deve reparar é que a pessoa passa uma quantidade muito grande de tempo tendo um acréscimo muito pequeno, quase que ela não sente. Às vezes ela até acha que quanto mais estuda, mais desaprende. Porque a agregação, o que ela agrega de conhecimento na cabeça dela, é uma coisa muito curta, muito rápida. Ela aprende, esquece, ela não aprende, ela não entende, cada vez fica mais confusa, como se fosse um quebra-cabeça. Num quebra-cabeça, logo que você desarruma, está uma confusão danada para juntar a primeira peça devagarzinho. Mas, em conhecimento, você, se tiver paciência para suportar essa fase inicial, chega um momento que dá um boom, uma explosão, por aqui e por aqui, que de repente as coisas se encaixam.
É como se fosse num quebra-cabeças, depois que você gasta aquele tempo enorme com as primeiras peças, o resto vai se encaixando mais fácil, vai andando mais rápido, e então as últimas peças você coloca com uma rapidez incrível. Conhecimento jurídico, qualquer conhecimento é assim também. Então, às vezes, o candidato já está estudando há 1 ano, 2 anos, e ainda se sente por aqui, olha o objetivo, vê ele distante, esquece que uma grande caminhada é feita passo a passo e desanima e para. Então você não pode se dar prazo porque você não sabe qual vai ser a hora que você vai ter esse fenômeno aqui, que é a explosão. Outra coisa que muita gente boa deixa de passar em concurso é por causa da sorte e do azar. A sorte e o azar, ela tem a seguinte característica: você dá sorte, você sobe até 30% a tua nota. Você dá azar, você perde até 30% a tua nota. O cara mais sortudo do mundo, se não estudar, não passa. E o cara mais azarado do mundo, se souber a matéria toda, passa. O que a sorte faz é dar uma variação aleatória que aumenta ou diminui a nota do candidato. Por isso que às vezes o candidato tirou 4,5 e estuda mais 6 meses e no próximo concurso tira 3 e desiste. Ele acha que está piorando. Pois bem, se ele sabe um nível 4, se ele der sorte, se cair o que ele estudou, se ele está num dia legal, se o examinador está com boa vontade, ele tira lá mais 30%, 5,2 e passa. Agora, se ele está com azar, de repente, ele tira 3. Então aqui, esse candidato, essa nota aqui sozinha não significa muito, porque ela pode ser sorte ou azar. Então, de repente, ele está no meio, de uma vez dá sorte, de outra dá azar. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo essa fita, ainda que não esteja aqui, dê sorte e, de repente, está aqui, dá sorte e passa logo. Agora, a gente não pode confiar nesses dois impostores, sorte e azar. Você tem que estar aqui, ó. Por mais azar que você dê, você vai passar. Espero que não seja necessário isso, mas é a única forma da gente não depender de sorte ou azar em concurso público. Por isso, meus amigos, jamais parem no meio do caminho, que às vezes você para pouco antes de dar esse boom. Jamais se deixe desanimar por sorte e azar. Sorte e azar são duas coisas que só prestam para enganar a gente. Você tem que estar constantemente agregando conhecimento. Quanto mais você agrega, mais rápido. O poeta já disse que o amor é como a lua. Se não mingua, cresce. Se não cresce, mingua. Estudo também. Se você continuar estudando, você vai passar mais cedo ou mais tarde. Nós já sabemos